Olá, olá, estamos aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Desenvolver em HTML5 e CSS3, e hoje vamos falar então sobre listas. Ok, basicamente temos três tipos de listas, ou seja, as listas não ordenadas, listas ordenadas e a lista de definições. Atenção que esta mesma lista pode-se chamar também de lista de definição. Ok, atenção que se pode aninhar listas dentro de listas, por exemplo, listas ordenadas dentro de listas não ordenadas, e pode-se fazer também o inverso. Ok, vou começar pela lista não ordenada, que é basicamente uma lista de itens, e esses mesmos são marcados com bullets. Basicamente os bullets são aqueles pequenos círculos pretos devidamente preenchidos. Ok, eu vou só colocar aqui um header, ou seja, neste caso nível 3. Vou só fechar aqui e vou chamar de lista não ordenada, ok? Vou só fazer isto aqui. Vou adicionar mais 2, neste caso, ou seja, lista ordenada. E aqui lista de definições, ou então pode-se chamar de definição, ok? Portanto, cabe a vocês escolher qual o melhor nome para a própria lista. Eu aconselho lista de definições. Ok. A lista ordenada, como eu disse, é uma lista de itens que são marcados com bullets. Portanto, para nós fazermos uma lista não ordenada, o que temos que fazer é então o L, ou seja, de unordered list. Vamos fechar também essa mesma. Ok? Temos então aqui a nossa lista. E agora o que temos que fazer é adicionar itens, ok? Para isso nós temos que fazer então li de list item, ou seja, basicamente cada item. E vamos colocar, por exemplo, o seguinte, ou seja, item 1. E aqui vamos fazer a mesma coisa. O item 2, item 3. Neste caso aqui 2, 3. Agora, se gravarmos, vamos poder ver então uma lista não ordenada. E já vão perceber o que é que significa o ser não ordenada e o outro de ser então ordenada já a seguir. Ok, basicamente isto aqui são então os bullets, que são então os pequenos círculos pretos devidamente preenchidos. E aqui temos então a nossa lista com o item 1, 2 e 3. Ok, basicamente vamos passar agora para a lista ordenada, que é também uma lista de itens, e esses mesmos são marcados com números, daí a própria ordem, ser uma lista ordenada. Para isso, em vez de ser UL a tag, é então OL, ou seja, Ordered List. E aqui vai-se então fazer a mesma coisa, fechar a dada tag e adicionar também os dados itens. Ok. List item, vamos escrever aqui só apenas item, porque aqui já vamos ter então o dado número, portanto, vamos só colocar aqui mais 2 vezes, ou seja, 3 itens. E vamos então fazer aqui um dado refresh. Ok, como podem ver, temos então aqui 1, 2, 3. Daí a parte de ser ordenada, porque está identificada com uma dada ordem. Aqui a lista não ordenada, por causa que temos então os bullets, pequenos círculos pretos devidamente preenchidos. E agora sim, vamos então perceber o que é a lista de definições. Basicamente, a lista de definições é então usada, por exemplo, neste caso, como o próprio nome indica, definições. Se estivéssemos a trabalhar, por exemplo, com um dicionário, ou temos uma dada sigla e queremos saber o significado dessa mesma sigla, ou então uma determinada palavra e queremos saber o seu determinado significado, ou seja, a sua própria definição. E para tal, para criarmos então uma lista de definições, vamos então colocar aqui o seguinte: DL é a tag, ok, de definition list. Vamos fechar. E agora vamos trabalhar de uma forma diferente, ou seja, não com list items, mas então o próprio termo, ou seja, uma lista de definições não é uma lista de itens, já como eu disse, é uma lista de termos e explicações desses mesmos termos. Ou seja, uma lista de definições começa com a tag DL, ao que já fizemos, e cada termo da lista de definições começa com a tag DT, ou seja, vamos colocar aqui DT. Vamos fazer, por exemplo, com siglas, ok? Por exemplo, vamos inventar aqui uma, por exemplo, CA, de cafeína algoritmo, e depois temos então cada definição da lista de definições começa com a tag DD. Ou seja, vamos então aqui para a parte da definição e aqui vamos escrever então cafeína, o nome da organização, algoritmo. Ok.
Agora o que nós vamos fazer a seguir é, por exemplo, colocar mais duas siglas, por exemplo, HTML e CSS. Ou seja, temos o dado termo e a sua explicação relativamente a esse dado termo. Ou seja, temos uma sigla e vamos agora explicar tal sigla, o que é que significa. Vamos passar agora para o HTML, em que aqui é então, como eu disse no primeiro vídeo, Hypertext Markup Language. E aqui CSS, que significa Cascading, ou seja, Cascading Style Sheets. Ok. Agora já temos então a nossa lista não ordenada, lista ordenada e a lista de definições. Vamos então verificar essa mesma. Ou seja, como podem ver aqui, a lista de definições trabalha de uma forma diferente em relação às outras listas. Ou seja, podemos visualizar então aqui o dado termo, ou seja, neste caso trata-se de siglas, para vos apresentar então esse pequeno exemplo. CA e a explicação desse termo, dessa mesma sigla, então, cafeína algoritmo. Depois a sigla HTML, Hypertext Markup Language. E depois a sigla CSS, que é então Cascading Style Sheets. Ok? O objetivo deste vídeo é então explicar-vos quais os tipos de listas existentes, como funcionam e depois explicar as suas diferenças, que é então o que eu espero ter conseguido vos transmitir. Ok? No próximo vídeo vamos falar então sobre links para, por exemplo, termos acesso, ou seja, as dadas âncoras, que são bastante utilizadas no dia a dia. Portanto, até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de praticar e happy coding!